Ô Cris, você que está aí no meio do morro, no meio das favelas, com todas as pessoas, a minha pergunta para você é o seguinte: se vocês pudessem sair talvez ali com uma bandeira, mostrar lá, falar, olha, o morro precisa disso, o que hoje poderia dizer como uma bandeira para as pessoas mais carentes? O que eles mais desejam? Aumento salarial, um transporte público viável, segurança? Na sua opinião, o que seria? O que nós precisamos é de seriedade. Primeira coisa, parar de ver a favela como último lugar, carente. Não, lá moram pessoas, porque jogam sempre o resto para dentro do aglomerado. É o resto que vai para lá, para as favelas. Mas o que nós precisamos ver também, eu não quero que crie outro posto dentro da favela. Eu quero que você, governo, invista naquele médico que está naquele posto, por meio de tratar bem o cara que vai lá. Eu quero que você invista melhor na escola que está naquele aglomerado, para o professor ir dar aula com mais carinho, em vez de ficar criando. Porque cria um posto de saúde, cria outra escola, vai criando, enchendo a favela, vai sitiando a favela de coisas, de projetos, e escutem a favela. Porque, eu vou te falar sinceramente, são criados vários programas para a favela que são jogados dinheiro fora. Porque o governo faz uma coisa achando que vai fazer o bem para a favela. Não. Ele tem que escutar o que vem lá de dentro. O governo não ouve o que a favela... Não escuta não. Primeiro, estão verticalizando a favela inteira. Será que a favela queria ser verticalizada? Alguém foi lá perguntar? Não. Acharam que era melhor fazer prédio e abrir as ruas, então é abrindo. Mas não é melhor abrir as ruas? Não é melhor? Acho que tem mais acesso, mais transporte lá dentro? Primeiro, por quê? Quando você abre, verticaliza a favela, você está dando mais espaço para criar mais conta, mais despesa, mais confusão. Em vez de fazer um estudo das pessoas que moram ali, não pega um morador aqui que não conversa com ele, mas tudo dentro do mesmo prédio. E aí é que está acabando virando guerra. Isso aí vai virar uma bomba, um polvilho, e sem contar as outras coisas mais graves que acontecem, que eu não posso falar aqui agora. Mas, sinceramente, se o governo não estivesse levando tanta coisa ruim para dentro da favela, nós estaríamos bem melhor. E o que me mais alegra com esse clamor das ruas, que aquela poupança que os governos estavam fazendo para o ano que vem fazer campanha, vai ter que gastar agora tudo em projeto. Vão refazer isso? Uai, não, estavam segurando o dinheiro para ano que vem soltar tudo e fazer campanha política. Agora, aquele dinheiro que estava guardando para campanha política, agora eles vão ter que investir em projetos, vão ter que criar mobilidade urbana, vão ter que se virar isso em um ano. Porque o que eu ouvi o tempo todo nas propagandas, que o país estava bem. Que país é esse que está bem, que o povo está na rua quebrando tudo? Ô Dimas, pegando essa situação que nós estamos vendo aqui, o que seria hoje em relação, na sua opinião, o que seria hoje, pelo que essa experiência de economia, o que seria uma grande mudança realmente prática para esse ano até ano que vem, nesse final de mandato? Ela pode ser reeleita sem problema nenhum, mas se ela pudesse fazer algo que trouxesse mudança, o que seria? Em termos econômicos, o governo teria que mudar justamente o seu escopo, não só para o consumo, mas também para o investimento. Então, o governo hoje ficou aquém de fazer um investimento. Falta investimento. Falta investimento. Infraestrutura, por exemplo, em rodovias, portos, aeroportos. O governo vem fazendo algumas coisas para essa Copa do Mundo, mas esses portos, esses aeroportos, ainda não condiz com o que o Brasil necessita. E, rodovias, por exemplo, BR-381, que é uma que está para sair agora. Falta isso no Brasil, então investimentos. O consumo, que em 2012 foi bastante elevado, principalmente porque essa classe média é o que segurou a economia, mesmo com um crescimento de 0,9% em 2012, isso veio de onde? Veio justamente da classe média e do comércio, que foi o que segurou a economia. Uma classe média que vem evoluindo desde 2003, que vem ganhando espaço e o consumo dessas famílias vem aumentando, em contrapartida o endividamento e o inadimplência também veio aumentando no Brasil. Mas muito por causa de oportunidade que essa classe não tinha anos anteriores, por exemplo, para adquirir imóveis, para adquirir carros, que hoje é visível isso no Brasil. Então a economia hoje ela está melhor do que anos anteriores? Sim, sem dúvida. A inflação controlada? Sim. Antes da década de 90 nós tínhamos inflações de 80% ao dia, antes do Plano Real. Hoje ela está controlada. Ao mês, desculpa. Hoje ela está controlada. Uma economia que no ano passado não cresceu como necessário, é verdade, 0,9%, mas vem crescendo. Então, mudar esse escopo não só para o consumo, que é importante, principalmente para o comércio, mas para o investimento. Então, investir em infraestrutura, investir em portos, aeroportos e sem esquecer da educação e da saúde. Então, a gente não se faz uma sociedade, um país evoluído, sem investir na qualificação do trabalhador, na qualificação do próprio empresário. Países emergentes que cresceram muito, por exemplo, Coreia do Sul, teve um investimento maciço justamente em educação. E aquela educação de base, educação básica, não só na universidade, como é hoje a grande maioria e o recurso maior direcionado no Brasil para a educação universitária, excluindo um pouco a educação básica.
A verdade é que grande parte do sistema educacional brasileiro está privatizado. O Estado se ausentou nos últimos anos de construir escolas e deixou pela mão da iniciativa privada o desenvolvimento ou o crescimento desse setor educacional. Se fizermos uma análise dos últimos 20 anos em Belo Horizonte, das escolas do Estado, da escola do município e das escolas privadas, nós vamos ver que a escola privada subiu quase 800% em quantidade. E as escolas municipais e estaduais continuaram praticamente estagnadas. Falta de justamente, falta de investimento na escola pública. Sim, mas abriu para o privado, para o crescimento privado, e incentivou o crescimento privado e ausentando-se dessa tarefa. Agora, uma coisa que me incomoda muito com respeito à educação, principalmente da juventude, tem a ver com aquela conversa que estávamos tendo ali fora, é o seguinte, porque quando o indivíduo chega com 14 anos, qual que é a possibilidade dele de vida? Ele precisa de uma grana. Vamos ser honestos, todos nós passamos pelos 14 anos, né? E não consigo, com 14 anos você precisa de um dinheiro no bolso. Você precisa de um trabalho ou alguma coisa que te dê alguma renda, principalmente, né, você disse que você tem o seu pai falecido, mãe lavadeira de roupa, não é isso que você falou? Eu sou filho de mecânico, pai mecânico e mãe doméstica, da casa, do lar, né, como se falava antigamente. E nunca estudei numa escola privada. Toda a minha formação, do início da minha formação até hoje eu faço doutorado na Universidade Federal, mas desde o início da minha formação, toda ela foi na escola pública, eu nunca estudei na escola privada. E a escola pública não é ruim, não, e a privada é boa, não. Isso é muita ideologia por aí, isso é muita falsidade por aí, para falar mal do público e bem do privado. Mas interessante, pegando esse ponto, não, só um fato interessante é o seguinte, ele estava comentando que sobre os investimentos, principalmente na área de educação, a gente não acha que como política pública, o governo cuidar das nossas crianças e adolescentes não é muito melhor do que a iniciativa privada? Eu concordo. Sendo que, se é política pública, o governo deveria cuidar da área tanto infantil, adolescente, jovem, porque eu conheço grandes corporações na área de educação que preferiram fechar suas escolas infantis e investir em faculdades e universidades, porque não dá tanto dinheiro. Então a iniciativa privada realmente preferiu abrir as universidades. E o governo não deve investir mais em educação infantil? Claro, aqui Então, falta vaga na educação infantil e, principalmente, eu acho que tem que ter uma política para a juventude. Porque o jovem, quando chega aos 14 anos, a opção dele é o segundo grau. Para estudar é o segundo grau. O segundo grau é todo ele científico, que só prepara para o vestibular. Então, o vestibular, a universidade, está longe do sonho da garotada da periferia, das favelas, está muito longe. Está muito longe, está muito distante. Ele está com 14 anos, ele vai pensar assim, um dia eu vou ter uma profissão quando eu tiver 25 anos. Mas hoje a gente também não pode esquecer Então, não só da educação básica e universitária, como da educação profissionalizante. Não, eu estou falando dela, justamente dela, que chegar Nós aos temos 14 hoje, anos... educação profissionalizante no Brasil hoje, que faz essa educação, a gente tem quem? O Sistema S. verdade. Senai, Não, mas Sebrae, faz a profissionalizante. Eu quero saber de colocar algo... aquele colaborador no mercado de trabalho. Mas eu quero um curso para essa juventude que possa alterar a situação dele na vida. Não é formar, quer dizer, nada contra nenhuma profissão. Pedreiro, marceneiro, né? Nada contra nenhuma profissão. Mas nós temos que dar para a juventude a possibilidade de dar um salto. E precisa do curso técnico. Então o ensino, todo ele de segundo grau, pelo menos o público, deveria ser ensino técnico profissionalizante. Porque Então nós deveríamos investir mais em tecnologia. em ensino técnico, digamos assim, melhor, né? Concordo. Em ensino técnico. Concordo. Não Essa adianta... área hoje, E digital, olha, o futuro. o digital, eu acho que o técnico poderia abranger muito mais coisas do que só o industrial. Poderíamos ser mais criativos também, tá? E acho que... Eu acho não, tenho certeza, tem dados. O Estado não tem praticamente curso técnico nenhum. O município é desobrigado porque o município só mexe com a educação fundamental, até a 8ª série. O Estado é que mexe com o segundo grau. E o ensino de segundo grau do Estado é só o científico. E mais, aqui em Belo Horizonte tem 2 escolas federais, tem a Escola Técnica Federal e o Coltec, que é federal, que faz ensino técnico de nível de segundo grau. Quem mais? A iniciativa privada. O jovem pobre não tem como pagar. Na realidade, a educação ela é uma área de competência das 3 esferas, federal, estadual e municipal, cada uma com certas prioridades, mas nada impede que
haja uma competência comum nesse aspecto. Então, tanto o governo federal pode investir em ensino infantil, ensino médio, não há essa conformação. Na realidade, quando o colega Gabriel ali diz a respeito da educação os grupos privados estarem tomando conta da educação, é porque há um espaço. E onde há espaço, certamente, a iniciativa privada, dentro de uma república, ela tem mesmo que tomar esse espaço, ela tem mesmo que tentar fornecer essa advogado, o senhor vai educação. entender muito bem o que está sendo feito agora. O nosso país parou de investir no jovem, na criança, no estudo, e está investindo dentro das cadeias. O que tem de cara que está preso aí estudando é muito grande. Que é preciso também. O que acontece? O governo, ao invés de investir no cara quando ele é novo ali, para ele estudar, para ele não precisar de entrar na vida ruim, que o cara entra na vida ruim. Eu tenho muitos amigos meus, uma pessoa fala, mas você tem amigo traficante? Tem mesmo. Eu tenho muito amigo traficante que cresceu comigo no morro, entendeu? Mas a vida, quando eu brincava de polícia ladrão, ele não queria ser ladrão, ele queria ser polícia. Mas a vida foi levando ele pro caminho, ele tentou estar dentro da escola, tentou estar jogando bola, tentou tocar cavaquinho, violão e acabou entrando pro tráfico. Eu acho que assim, a gente estava até discutindo a questão da educação, qual educação é a mais adequada. Para mim, a adequada é a educação, dando a possibilidade do sujeito dentro desse estado plural escolher, né? Porque ele pode sonhar, querer ser, né, qualquer profissão intelectual, vamos dizer assim, qualquer profissão que seja prática, né? Ele pode querer ver o dinheiro imediato, mas ele pode ter o sonho de ser um doutor, e na nossa sociedade a gente às vezes enxerga, né? Ele é só doutor, né? Ele só estuda, né? Ele não faz nada que renda alguma coisa, ele vive do ócio, né? Na profissão estudante. Profissão estudante, né? Que nobre, que bom pudéssemos contribuir com estudantes. Nos outros países existem várias pessoas que vivem só de estudar, né? Que é algo muito importante. Na realidade, então, quando o Gabriel fala sobre o aspecto econômico ali dos investimentos, isso é relevantíssimo. Na medida que a gente vê que a política era de, por exemplo, a mobilidade urbana, como é que ela era tratada? Era tratada com a redução do IPI. Redução do IPI para a compra de carro, para lotar nossas ruas de carro. Por que só depois dos movimentos é que a redução do IPI incidiu sobre o diesel que é utilizado no transporte público, em ônibus e etc. Né? Essa redução do IPI, ela causou um impacto enorme nos municípios. E o município é a última instância, ou a primeira instância, melhor dizendo, do cidadão. O lugar onde o cidadão vai pedir melhores condições é no seu município, que é aquele que está ali perto dele. Né? É o estado mais próximo de você. Que ele pode cobrar, né? Que ele pode cobrar de imediato e que ele sente uma resposta imediata. O município a gente vê no dia a dia, né? Vê a limpeza urbana passando, a gente vai num posto de saúde sem saber de quem é, mas ele está dentro da minha cidade, está do lado da minha casa. Né? Isso que é o importante da gente perceber. E a noção, só para complementar aqui, a noção de vivermos numa república, né? Esse espírito republicano é que falta. E ele vem com a educação cívica especialmente. Porque aí a gente vai compreender que a gente tem que ter transparência nas atitudes do governo, que a gente tem que cobrar que todos somos iguais e devemos ser iguais na forma de tratamento do Estado, ao menos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui pelo seguinte. Algumas pessoas já escreveram algum fato interessante, eu acho que você vai gostar em questão de comentar isso aqui. Primeiro vieram os projetos para amordaçar a imprensa. Isso foi uma realidade. Foi uma realidade que aconteceu no nosso meio. Não conseguiram, mas não desistiram. Depois veio a PEC 37 querendo retirar os poderes de investigação do Ministério Público. O Congresso enterrou. Enterrou porque o povo foi à rua e pediu para enterrar ela. Ainda existe a PEC 33 que pretende reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal que protege a Constituição. Não existe amparo legal aqui, de fato nós estamos falando sobre o Constituinte exclusivo. E alguns acham que sim. Se for convocada uma nova Constituinte, os senadores e os deputados novos poderiam mudar completamente essa Constituição. Isso é um risco para a nossa democracia, sim ou não? Ou seja, o que vocês pensam nesse tipo de coisa, utilizando talvez esse risco dessa Constituinte ser usada para tentar aprovar isso que estão tentando hoje e o povo não quis? Você acha que existe esse risco? De jeito nenhum. Acho que... Você acha que se o povo não fosse na rua, essa PEC não ia dar votação, não? Olha, qualquer estudioso que aprofundar a discussão dessa PEC aí 37, porque, sinceramente, nós estamos na mídia e vou falar uma coisa que pode incomodar, mas vamos falar, né? Nós somos todos democráticos. Todos democráticos. A bem da verdade, quem pautou essa história de PEC 37 aí foi a Rede Globo. Essa discussão da PEC 37, se ela for bem aprofundada mesmo, ela vai... O que tem nela de bom? O que tem? O que eu queria saber, só para... seria interessante.
O brasileiro não sabe, a maioria dos brasileiros não sabe qual que é o se texto trata? da PEC 37. Não sabe do que Se eu se perguntar, na grande maioria das pessoas, ninguém vai saber o que trata a PEC 37. Ela não trazia nenhuma mudança estrutural nos poderes da República, ela não traz nenhum tipo de amordaçamento, nada disso. Né? A Mas forma o como é Ministério colocado Público virou uma perderia bandeira. poder de investigar? Sim ou não? Não. Não, o Ministério Público não tem poder de polícia.